Olá, me chamo Vitória Almeida, sou graduanda em Letras, Língua e Literatura Portuguesa pela Universidade Federal do Amazonas, faço parte do grupo de pesquisa Relações de Gênero, Poder e Violência em Literaturas de Língua Portuguesa, coordenado pela professora doutora Anícia Petracelli Zúculo, e é sob orientação dela que eu apresento esse trabalho intitulado Discurso Masculino e a Culpabilização da Mulher em Diana, de Rubem Fonseca. O conto de Ana está presente no livro Ela e Outras Mulheres, publicado em 2006, e possui dois personagens responsáveis pelo andamento da trama, sendo eles a personagem que dá título ao conto, que no caso é Diana, e Manuel, que é o narrador personagem da história. Ambos se encontram em um boteco pela madrugada e começam a conversar, até que em dado momento Diana fala para Manuel um desejo sexual que tem, e os dois vão para o apartamento dela, onde eles têm um envolvimento sexual que acaba resultando na morte da jovem. E assim, ao longo do conto, surgem alguns pontos interessantes a serem mencionados, dentre eles o discurso apresentado por Manuel, sendo o discurso aqui empregado com o intuito de se referir ao modo com o qual determinado acontecimento ou determinado ponto de vista é relatado. Então, no discurso apresentado por Manuel, nós vemos que ele afirma que foi Diana quem chegou e o abordou no boteco no qual ele estava, assim como também afirma que ela disse ser uma ninfomaníaca e que queria ter relações sexuais de forma sádica com um homem. Aqui vale mencionar que a ninfomania não configura uma doença, mas sim um mito que foi fortificado ao longo do tempo em função da crença e até mesmo da imposição de que as mulheres não sentiam e não deveriam sentir prazer sexual. Então, qualquer uma que demonstrasse sentir era tida como uma doente, era tida como uma ninfomaníaca. E com isso, com base nessa crença, nessa fantasia, muitos estupradores saíram impunes dos crimes sexuais que cometeram. O que se agrava ainda mais, o que se torna ainda mais horrorizante, quando a gente para pensar que atualmente muitas mulheres vítimas de violência sexual, ainda que tenham como provar a culpa de seus agressores, acabam sendo responsabilizadas e culpabilizadas pelo crime cometido em função das roupas que estavam utilizando no momento ou do nível de sobriedade no qual estavam, por exemplo. E esse ponto já leva para outro dentro do conto, que no caso é justamente o fato de Manuel falar que Diana já havia bebido antes de chegar ao boteco, dando a entender que ela estava bêbada, e ainda assim aceitar ter relações sexuais com ela. Inclusive, ele se certifica, antes de sugerir que eles vão para o apartamento dela, se ela mora sozinha ou se tem porteiro no apartamento, no prédio no qual o apartamento dela fica. Assim, o homem despretensioso que ele demonstrou ser no início do conto vai sendo desfeito conforme o desenvolvimento do texto, principalmente a partir do instante que ele começa a relatar os momentos que eles estiveram dentro do apartamento de Diana, como quando ele fala que tinha algemas para poder prender ela na cama, dando a entender que talvez, possivelmente, ele trabalhasse com algo relacionado ao uso delas, mas ele logo descarta essa hipótese, dizendo que comprou e que era para Diana tirar logo a roupa para eles darem início ali às preliminares. E durante o ato sexual, ele fala que vai apertar o pescoço dela e ela vai ter uma sensação de quase morte, que aí sim vai ter um gozo que ela nunca teve na vida, ela vai ter um orgasmo que ela nunca teve na vida. E quando ele fala que Diana conseguiu atingir o orgasmo, ele não para de apertar o pescoço dela. Ele só para quando ele sente que quebrou os ossos do pescoço, aí sim ele atinge o gozo e tem por fim o ato sexual, como também o conto. Essas circunstâncias dão indício da possibilidade de uma possível premeditação dos atos de Manuel, de pelo menos parte deles, porque se pode considerar coincidência o fato dele estar em um boteco pela madrugada, mas não se pode dizer o mesmo dele portar consigo algemas sem nem ao menos trabalhar com algo relacionado ao uso delas, ou de não demonstrar relutância diante da oferta de uma menina que ele afirmou estar bêbada em ter relações sexuais com ele. Contudo, o que mais demonstra sua inescrupulosidade e sua provável intenção é que ele só conseguiu atingir o orgasmo, ele só conseguiu gozar quando ele sentiu que havia matado Diana, quando ele sentiu os ossos do pescoço dela quebrando. E assim, esse momento acaba revelando que de fato ele é, quem de fato ele é, um psicopata. Uma vez que os psicopatas são pessoas que sabem o que fazem, mas que não sentem arrependimento ou remorso pelo que fizeram. Assim, no conto é apresentado apenas um discurso, apenas uma versão, que é a do agressor, que é a de Manuel, dado que Diana foi morta durante o ato sexual. E com isso ele narra dando a entender que tudo isso só aconteceu por causa de Diana, por culpa de Diana, porque ela se ofereceu, porque ela se insinuou para ele. De forma similar ao que acontece fora da ficção, dado que muitas mulheres são culpabilizadas e responsabilizadas pelos crimes sexuais dos quais elas só foram vítimas.